Conversando com Deus, capítulo 1, parte 3, página 24. Isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagem atuais, deste modo: você não terá aquilo que pedir, e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato, reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser, obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece. E uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade. Deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos, até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento, por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de
ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento, não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece. Se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas não agora para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Você criou o resto, através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que seus filhos fazem quando saem para brincar? Importam-se com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocaram em um ambiente que consideraram bom e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas. Não para sempre. Não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto à definição da dicotomia de Deus. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final, porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque, se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então, como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso. E então, criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo da vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem.
Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. Isso vai contra tudo o que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas, e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva, e em sua raiva elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiam. E quando vocês lhes dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitavam a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir e então amar novamente, o que mais valorizam.